Ontem a gente conversou de planejamento, né? De planejamento e tudo mais. E, e a Beth, vocês conhecem ela aí pelos vídeos, né? Que aparece e tal. E ela chegou na escola e me perguntou exatamente isso, né? Na hora que a gente se encontrou, ela quer. Eu posso ou não posso? Devo ou não devo retomar o conteúdo que eu não dei conta no primeiro bimestre? Falei, deve. Até porque senão você não vai conseguir andar pra frente. E aí ela respondeu que muitas de vocês devem ter passado ou pensaram, né? Mas a escola tá me cobrando que eu vá pra frente, que eu faça o conteúdo, o próximo conteúdo, e o que eu não fiz, deixe pra lá. Não dá, né, gente? Como que deixa pra lá? Como é que você vai avançar com os alunos se eles não têm um conteúdo base para eles? Ainda mais ela que é especialista em língua portuguesa, eles não vão conseguir dar conta de fazer o pra lá se eles não fizeram o de cá. Então, assim, não tem como continuar sem dar conta do que foi, do que não foi dado. Que a gente não vai conseguir fazer com que eles aprendam aquilo que eles não têm um conteúdo base. Então, não vai rolar, não. Ou faz primeiro e vai, ou ela não vai conseguir, certo? E hoje o nosso assunto será quem será o nosso aluninho silábico sem valor sonoro. O nosso amiguinho sem valor sonoro, né, que ainda está escrevendo, que começou a escrever, saiu da hipótese de escrita pré-silábica e foi para a hipótese de escrita silábica, em que ele começa a representar sons, a quantidade sonora para uma sílaba, aquela que ele escuta, porém a quantidade sonora não tem uma correspondência de valor sonoro, só tem uma correspondência de quantidade sonora. E aí ele ainda não consegue se comunicar de forma clara, mas ele já começou a entender que para escrever ele tem que pensar e contando, tem algo ali que corresponde a uma quantidade, ele tem que fazer isso de forma qualitativa. E ele vai pegando à medida que ele for utilizando. E o que eu trabalho com alunos silábicos sem valor sonoro, Kelly? Certamente vocês estão com bastante alunos que saíram do pré-silábico e estão aí. Essa fase, essa hipótese de escrita, não se assustem, tá? Nem fiquem desesperadas. Ela é uma das que eles passam mais rápido, porque rapidamente eles identificam que o que eles estão fazendo não tem essa correspondência, então eles procuram algo que corresponda. Então, eles já vão rapidamente, eles avançam rapidamente para outra hipótese. E aí que eu trabalho com ele, né? O que, que eu faço? Coisas que vão ajudá-lo. Primeiro, escrita espontânea. Ele precisa. Só que essa escrita espontânea não vai ficar pela escrita espontânea. Ela vai, no próximo passo, fazer o quê? Ela vai começar a ser trabalhada pela questão de correção. E aí entra a atividade de auditório, que é o momento em que ele vai conferir aquilo que ele escreveu e ele vai começar a enxergar que o que ele escreveu não está correspondendo a nenhum som qualitativo da palavra que ele escreveu. Então, lá na hora que você for escrever com eles e você vai checando cada uma das hipóteses que eles escreveram para formar a palavra, ele vai ver que a dele é totalmente diferente dos demais e que para escrever precisa ter essa qualidade. Uma segunda atividade que a gente pode e deve trabalhar com eles é a questão de trabalhar com o alfabeto móvel, mas agora com uma intervenção direta. Direta, onde o que ele escreveu, você vai fazer ali a intervenção. O que, que você quis escrever aqui? Lê para mim. E esse lê para mim
ele não vai conseguir fazer aquela correspondência uma vez que ele não tenha essa questão de que eu escrevi. Se não tem nenhuma referência, ele não vai saber, a não ser que ele tenha decorado. Mas vamos supor que você falou 10 palavras, ele decorar 10 palavras, ou você pediu que ele escrevesse uma lista com 10 frutas. Ele não vai conseguir voltar lá e lembrar das 10 frutas que você falou, se ele não tem nenhuma correspondência. Então, é importante a gente fazer com eles pontualmente. Escreveu, já faz a correção. Escreveu, já faz a correção. Mostra para mim, aponta com o seu dedo, o que você escreveu aqui, o que essa letra é, que som que é, então mostra para mim, onde você quis escrever isso. E aí levar ele a refletir a todo momento o que ele tentou se corresponder de forma escrita ali com você. Uma terceira atividade que com eles dá muito bom é a gente colocar questões para eles pensarem na sonoridade e rima. Todas as atividades de consciência fonológica vão ajudar muito eles. Aquelas que a gente trabalha que fala assim, circule ou marque os sons que a palavra, que a professora vai ditar. Então lá estava escrito camelo. E aí ele contou quantos sons tem. Camelo. Ele identificou 3. Então ele marca lá 3 pedacinhos. E aí eu falo, agora circula para mim o me. Onde está o me? E aí ele tem que identificar essa correspondência sonora à escrita. Aí para ele vai ajudar muito, porque daí ele vai começar a ver que não é só uma letra que colocou ali, qualquer letra que deu aquele som característico. Então todas essas atividades de consciência fonológica que a gente, tem visto, tem trabalhado com os alunos, que é eles escreverem palavras a partir do som, Então, eca, peteca, que outras palavras têm o som eca, e aí ele tem que escrever uma lista ali de palavras. Todas essas atividades que vão trabalhando essa questão de aliteração e rima vão ajudar muito ele. As questões dos lacunados, os textos lacunados, também são muito importantes para ele nesse momento. E para ele, a gente já colocar uma questão do quê? Sabe aquelas cruzadinhas, aqueles bancos de palavras? Aqueles bancos de palavras que tem a quantidade de letras? Então, 4 letras, 7 letras, 6 letras. Para eles, isso vai ser importante, porque ele vai começar a ver que quando ele conta peteca, apesar de ter dado 3 sons, esses 3 sons são formados, na verdade, por 6 letras, que é o P e o E, o D e o E, o C e o A. Então, ele precisa ter essa correspondência direta daquilo que ele está vendo, aquilo que ele está falando e como que isso se representa graficamente. Então, essas atividades para ele vão ajudar muito, assim como as cruzadinhas, que também tem essa característica de ter a quantidade de letras. E sempre para eles já começarem a colocar o som inicial e final o mesmo, para ele poder identificar o meio, ele começar a ler o meio, que é o caso da gente colocar, sei lá, peteca, caneca, boneca, E ele tem que identificar aí esse meio, quem que é, quem que tem essa correspondência, quem que tem essa sonoridade e essa correspondência escrita correta àquilo que ele está procurando, Ao contrário do que a gente vai falar semana que vem do silábico com valor sonoro, para ele vai ter uma outra característica. Então a gente vê que eles são muito próximos do que vai vir, do silábico com valor sonoro. Inclusive é a melhor dupla que a gente pode fazer, é um silábico sem valor sonoro com um silábico com valor sonoro, porque eles conseguem começar a enxergar, opa, ele colocou P de peteca, então tem que ser o P ou o E, para se corresponder. Ele começa a associar que tem uma lógica na escrita. Então ele começa a querer também a fazer desse mesmo jeito. O pré-silábico também pode ser uma boa dupla, mas ele vai ajudar o pré-silábico a avançar.
né? Então ele não vai avançar tanto, ele vai ajudar o colega. Ele vai avançar dentro dele, mas assim, ele puxa para esse lado. Quando eu quero que ele avance, o ideal é que ele esteja com um nível acima para que ele vá, né? Então ele está indo para frente, então eu coloco ele com um silábico com valor sonoro para ele poder avançar, certo? Questões de bingo de palavras com eles também ajuda muito, porque daí eles vão ter que ler, identificar, eles vão ver que não é só isso. Aquelas atividades em que tem as quantidades, os tracinhos, né? De letras para eles completarem, porque daí ele vai ver que não dá só uma letra para corresponder ao som de uma sílaba, não vai caber, vão sobrar quadradinhos e ele precisa completar. Quando a gente faz aquela atividade também de aliteração, que a gente pede para eles colocarem um pedacinho para cada som que eles escutam, depois esse pedacinho se transforma em sílabas, e aí ele tem que completar a sílaba, e por último ele tem que escrever a palavra completa. Isso também vai mostrar para ele que aquela quantidade precisa ser completada e não pode ser com qualquer coisa. Tem que ter uma correspondência sonora correta. Então ele vai buscar onde? Olha a importância dos bancos de palavras, porque é lá que ele vai recorrer. Tanto os textos de memória como os bancos de palavras, porque quando ele for procurar aquele som K, do PTK, é lá no banco de palavras que ele vai recorrer. Esses alunos são os que mais elas sempre estão partindo, principalmente para eles, gente. Eles precisam. Eles sempre estão partindo de um tema gerador. O que é um tema gerador aí? Texto. Então, para esses alunos, importantíssimo, tá? Então, eles vão começar lá a partir de um texto. Por quê? Porque tem correspondência escrita para ele poder consultar, validar a escrita dele e conseguir realizar aquilo que ele está sendo, né, desafiado a fazer e a pensar sobre como a escrita é formada e constituída dentro daquelas palavras que você assim pedir.